Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a todos. Saúde com a graça e paz do Senhor Jesus. Vamos continuar esse vídeo que possivelmente vai ser bem polêmico, mas eu não tô nem aí. É a verdade. Vamos lá. Capítulo 20 do capítulo 2. Eu não sei se eu vou fazer só esse versículo ou se vamos um pouco mais para frente, mas vamos lá. Contudo, tenho algumas coisas contra ti, porque permites que aquela mulher Jezabel, que se diz profetiza, ensine e seduza meus servos a cometerem fornicação e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Aqui eu vi duas teorias. A primeira, e bem rasinha, é que Jezabel seria simbólico por causa da história do Antigo Testamento. Então ela simbolizaria levar as pessoas de Deus à idolatria, fornicação, comer coisas a ídolos, enfim. Coisa comum na época dessas igrejas até então, né? Faziam a mesma coisa que antes, então levar outras formas de adoração, outras religiões para dentro do cristianismo. Acho que vai dar um pouco de eco aqui agora que estamos fazendo mudança. Outras religiões, né, para o cristianismo, colocar essas práticas na conotação do cristianismo. Mas começaram a fazer a mesma coisa, idolatria, fornicação, enfim, toda a mesma história de sempre. Pela mistura que a gente já viu em vídeo anterior que não dá certo. Aí nós vamos para a segunda teoria. Aqui que começa. Jezabel seria de fato o nome da mulher, que funcionava meio que como um oráculo. Um oráculo era uma mulher possuída por demônios, basicamente, na mitologia grega, né? Ela dava profecias e adivinhações. Acho que até existiu de verdade, possivelmente, mas era, enfim, acaba sendo dominado por espírito quem faz essas coisas. E adivinhações, né? Quem fosse falar com ela. Então aqui Jezabel seria praticamente uma oráculo. As pessoas iam lá, falavam, se comunicavam com algum espírito, um demônio, né? Que possuía essa Jezabel e o seduzia para cometer fornicação, idolatria, comer coisas para ídolos, enfim. Antes da cidade de Tiatira se chamar assim, ela já teve dois nomes: Palópia e Semiramis. Semiramis, para quem leu, foi a esposa de Nimrod em Gênesis 10, 8 a 14, que conta um pouquinho da história. Nimrod veio da Babilônia, e a Babilônia é onde toda adoração a ídolos surgiu. É basicamente o ninho, né? De onde surgiu todo o paganismo, basicamente. Nimrod e Semiramis tiveram um filho chamado Tamuz. Um ídolo foi feito dela e de seu filho e foi espalhado por todo o mundo. Tamuz é até mencionado em Ezequiel 8,14. Então ele me levou até a porta da casa do Senhor que dava para o norte. E eis que estavam ali mulheres sentadas chorando por Tamuz. Eu não vi nada sobre ser o mesmo Tamuz. Talvez sim, talvez não. Mas enfim, é a única menção que tem além disso. Eu vou deixar uma imagem no vídeo aqui para todos poderem acompanhar aqui o que eu estou falando. Nessa imagem a gente pode ver várias estátuas e símbolos ao longo do tempo, né? O primeiro ali, um ídolo de mulher e criança de 2.200 anos antes de Cristo, um de 1.700 anos, estátua pagã, ídolo africano, Ísis e Horus no Egito, uma deusa e criança na Índia, imagem medieval de Maria e Jesus, mas quem sabe não seja de fato Semiramis e Tamuz, né? Na imagem católica também, e até a famosa Rainha do Céu, que chamam Maria, né? E a Bíblia, de fato, ela menciona Rainha do Céu, só que é uma referência a uma deusa pagã. E detalhe, essa história está em Jeremias, e Jeremias é em Jeremias 7,18, os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a massa para fazerem bolos à Rainha do Céu e para oferecerem libações a outros deuses, para me provocarem a ira, né? Deus falando. Jeremias 44:25, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres falastes com as vossas bocas e cumpristes com as vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha do Céu e de lhe oferecer libações, certamente cumprirei os vossos votos. E eles ofereciam bebidas para esse ídolo, ou seja, usavam uma taça. Vou deixar a imagem também de uma moeda, né? Que diz assim, cidade é o Vaticano, basicamente cidade do Vaticano, né? E embaixo diz Fides, não sei se é assim que pronuncia, mas enfim. E a imagem, né? Na própria imagem vai dizer isso.
escrito embaixo ali da moeda, que era o nome de uma deusa. E adivinha, ela está segurando uma taça. Em Apocalipse 17 fala sobre uma prostituta e adivinha, ela tem uma taça na mão. Apocalipse 17:4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Existem imagens que representam Maria onde ela está segurando uma taça. Não é tão comum, mas o que tem em praticamente todas é o sol em sua cabeça, né? Aquela imagenzinha, aquele sol em volta assim. Essas sim estão por todos os lados. Também vou deixar uma imagem para vocês verem, mas basta lembrar que vai todo mundo lembrar, né, da imagem com aquele sol. Agora vamos à parte polêmica. Na Babilônia, eles adoravam um deus sol. E Nimrod era esse Deus Sol adorado. Na Eucaristia Católica, eles possuem a taça e o sol. Por quê? Uma evidência do paganismo misturado com o cristianismo desde sempre, né? Eu vou deixar uma imagem também da taça, daquele sol que eles usam, né? Eucaristia, tudo. Então virou aquele paganismo misturado com o cristianismo, um paganismo em nome de Deus, basicamente, né? Que vem desde a Babilônia. E Babilônia significa confusão, né? Desde esses tempos, os deuses que mais ganhavam adoração eram as deusas mulheres. Uma deusa mulher passa a imagem de poder praticar a fornicação, a luxúria, o adultério, né? Então é toda essa confusão causada. E muitas pessoas pensam que é verdade, mas elas só estão confusas. E a gente sabe que muitas vezes não leem a Bíblia, por isso que não sabem nem do que estão falando. Não faz sentido nenhum. E além do versículo dizer que essa Jezabel estava ensinando, né, como se fosse ali uma pastora, e a Bíblia proíbe mulheres de pregar. 1 Timóteo 2, 7-12. Para o qual fui constituído pregador e apóstolo, fala a verdade em Cristo e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem dúvida. Da mesma forma que as mulheres se ataviem em traje modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças, ou ouro, ou pérolas, ou vestidos custosos, mas o que convém a mulheres que professam piedade com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, mas não permito que a mulher ensine, nem usurpe autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. E 1 Coríntios 14, 34-35. Que as vossas mulheres fiquem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas elas estão obrigadas a obedecer, como também diz a lei. E se quiserem aprender alguma coisa, perguntem a seus maridos em casa, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Então vai ficar uma parte bem polêmica essa aqui, mas fazer o que, né? Acontece. Mais pra frente, essa parte toda sobre a católica sempre vai ser polêmica. Vai todo mundo brigar comigo, mas eu não tô nem aí, porque é verdade. E tem um versículo lá no capítulo 17, se não me engano, que ele prova. É a prova definitiva de que a católica é aquela igreja, a chamada prostituta da Babilônia. Porque lá diz sobre... Eu não vou dar spoiler, vou deixar quando chegar o tempo. Para finalizar, versículo 21. E dei-lhe espaço para se arrepender da sua fornicação e ela não se arrependeu. Então Deus dá muito espaço para arrependimento para a igreja católica, mas ela se recusou. Os reformadores eles não queriam sair da igreja, só que fazer ela voltar para os trilhos, voltar para as escrituras, né? Daí no fim a católica chama quem é de fora dela basicamente de protestante, né? Os protestantes queriam isso, que a católica abandonasse todo esse paganismo, todas essas tradições, essas doutrinas, tudo que não era das escrituras e voltasse ao que a igreja era antes, só que ela recusou. Até hoje recusa. Vocês botam tudo a doutrina acima da palavra. A palavra basicamente virou nada, né? Jesus virou uma instituição, um prédio basicamente. Não faz sentido nenhum. Mas enfim, vou deixar por aqui. Deus abençoe a todos. Até os próximos vídeos.